A gente tem acompanhado esse ano o avanço da varíola dos macacos. E o que se sabe até agora sobre essa doença? Como que se dá a transmissão? Como que a gente pode se prevenir? É sobre isso que a gente vai falar agora, aqui com o Lauro Perdigão, que é vice-presidente da Sociedade Cearense de Infectologia. Bom dia, Lauro. Bom dia. Vamos começar falando primeiro por que esse nome, varíola dos macacos. Qual que é a relação? O nome dessa doença, ele acabou derivando de 2 pontos, né? Um é que a doença se parece com a varíola humana, que é outra doença, uma doença que já foi erradicada, inclusive, e pelo fato dela ter sido detectada primeiro em macacos de cativeiro. E aí ela ganhou esse nome, mas esse nome, inclusive, é cada vez mais discutido, já que os macacos eles não são reservatórios principais na natureza. Os principais reservatórios são roedores do continente africano. Então, os principais casos de surtos de doença fora desse surto vem do contato de humanos com esses animais selvagens no continente africano, e macacos não são os principais reservatórios. Ela é transmitida roedores para humanos e depois de humano para humano, certo? Ela não é uma doença nova. Tá. Ela é uma doença já descrita desde há muitas décadas em humanos, né? Desde a década de 70 ela já é descrita em humanos. E a experiência desses casos que acontecem sistematicamente no continente africano é da transmissão de animais silvestres para humanos quando acontece esse contato, né? Da proximidade de humanos com animais silvestres. A transmissão de humanos para humanos, ela já existia, já descrita nesses surtos africanos. O que é que tem de especial nesse momento? Esse é o maior surto fora do continente africano já descrito. Então já aconteceu antes, já aconteceram casos, por exemplo, de americanos que tiveram contatos com roedores que foram importados da África para os Estados Unidos, e um surto de dezenas de casos de pessoas aconteceu. Esse surto fora do continente africano, com transmissão interhumano também. Mas esse grande surto que a gente está vivendo se caracteriza principalmente pela transmissão entre humanos. Você falou um grande surto, né? E aí já começou também a especular se isso poderia virar uma epidemia ou até uma pandemia. Você acha que isso é possível? Tudo é uma questão de nomenclatura, né? E de relevância que o evento possa ter. Então, a monkeypox, nesse momento, ela é declarada como uma doença de importância de saúde pública internacional. O que significa isso? Porque que em algum momento os órgãos responsáveis declararam esse surto como uma importância internacional, para que os países se organizem como uma resposta única contra a doença. Isso significa que essa doença tem um potencial para ser chamada de pandemia. Quando a gente fala de pandemia, a gente está falando não de gravidade de doença, né? A gente está falando de magnitude do processo. Então, se a gente tem muitos países, a maioria dos países envolvidos ou em risco, aí isso seria declarado uma pandemia. Sim. Vamos dar uma olhadinha aqui, inclusive, a gente tem uma arte que ilustra um pouquinho quais são os fatores que favorecem novas pandemias. Eu quero que você explique, por favor, Lauro. A gente vê aí que alguns pontos que fazem com que um micro-organismo, que é causador de uma infecção, consiga se espalhar e ter maior sucesso nos seus casos que são causados aí por esse micro-organismo. Então, crescimento populacional e urbanização favorecem a densidade demográfica. Então, muita gente junta no mesmo ambiente, né? Crescimento populacional e urbanização fazem com que o ser humano aglomere mais, fique mais confinado, então trabalhe mais junto, more em ambientes cada vez menores. Isso facilita a disseminação de um agente. Alterações climáticas que mudam a biologia, o ecossistema, inclusive a presença de vetores, como está aqui na representação, a multiplicação de vetores que podem levar à disseminação de novos micro-organismos, conflitos civis e equipes de saúde reduzidas que fazem com que a saúde de uma determinada região fique mais precária e, portanto, medidas de promoção à saúde acabam mais fragilizadas. Vamos ver agora quais são os sinais de alerta para o início de uma pandemia. E aí a gente vê se tem alguma coisa em comum com o que está acontecendo agora. Então, o que a gente vê é uma emergência de saúde pública de importância internacional, como eu falei, foi declarado para que os países se organizem numa resposta única, uma tendência de disseminação de uma doença em vários continentes, o número crescente de casos em um curto
período de tempo e de forma rápida e uma transmissão comunitária sustentada. Então, mais uma vez, a gente só tem que ter cuidado porque como a gente vem dessa situação da Covid, em que pandemia significa pânico e um alarme, né? A gente tem aqui teria, caso isso aconteça, se a monkeypox for declarada pandemia, é uma situação um pouco diferente, porque a letalidade é muito menor do que a Covid-19, né? A gente não quer, obviamente, que uma doença dissemine, mas o número de óbitos gerados pela monkeypox é infinitamente inferior aos números da Covid, né? Então, voltando a falar um pouquinho mais da monkeypox, quais são os principais sintomas? A gente ouviu falar bastante dessas lesões, né? Dessas, tipo, umas feridas na pele, né? Ela ganhou o apelido de varíola dos macacos porque ela se assemelha à varíola humana, que é uma doença que tem como sintomas febre, dor de cabeça, dor no corpo, até o aparecimento das lesões. As lesões da monkeypox começam com manchinhas, depois elas vão virando bolinhas, pequenas bolhas, até que elas chegam na última fase, que é na fase de casquinha. E são essas bolhas, inclusive, que fazem com que a monkeypox se assemelhe a outras doenças. E por isso é importante que, diante de uma situação dessa, o paciente seja avaliado, para que sejam excluídas outras possibilidades de diagnóstico, como alergia, como catapora, como herpes, porque são lesões que não são específicas da monkeypox, não são exclusividade dessa entidade clínica e que precisa passar por uma avaliação. A gente tem, claro, várias dúvidas de pessoas nas ruas, né? Porque apesar de já existir há muito tempo, a gente acabou tendo contato mais agora, né? Ouvindo falar bastante. Então aí, claro que muitas dúvidas surgem. Vamos ver aí a primeira. A varíola dos macacos tem cura? Tem cura? Ótima pergunta. Sim, na verdade a maioria dos casos é de autorresolução. A pessoa adoece, tem as lesões e fica boa, inclusive sem intervenção medicamentosa. Então ela tem cura na maioria dos casos, na quase totalidade dos casos. Eventualmente, menos de 3% dos casos são quadros complicados da doença e menos de 1% evoluem a óbito. Vamos para a próxima. A varíola dos macacos também pode acometer crianças? A varíola dos macacos, né, a monkeypox, ela é uma doença que acomete qualquer faixa etária, qualquer indivíduo, né? Existem condições de maior risco, né, imunossuprimidos, gestantes, crianças têm mais chance de ter uma monkeypox mais grave. Mas de adquirir a monkeypox, sim, todos têm. Existe uma interferência nesse risco que é a vacinação prévia contra a varíola humana, que é outra doença que foi erradicada graças a uma ampla vacinação da população em todo o mundo. Essa doença ela foi erradicada. Então quem tem mais de 45, 50 anos de idade deve ter sido vacinado contra a varíola humana. Então essas pessoas estão em risco muito menor dessa doença, já que tem algum grau de imunidade contra esses vírus. Tá bom, vamos para a última pergunta. A varíola dos macacos pode ser fatal? E em alguns casos mais raros, essa doença pode ser mais grave e pode levar ao óbito. A gente foi conversar, Lauro, com a doutora Larissa Tiberto, ela é infectologista e ela vai falar pra gente algumas curiosidades sobre essa doença. Roda aí. Oi, Bruna, bom dia, tudo bem? Eu sou a doutora Larissa Tiberto, médica infectologista, e hoje eu vou trazer curiosidades sobre a varíola dos macacos. A transmissão é contato íntimo pele a pele, com as vesículas, que são as lesões que estão na pele. Elas se rompem e pode transmitir a varíola. Uma outra forma de transmissão são gotículas, ou seja, respiração, beijo, tosse e a outra pessoa se contaminar com a varíola. Por isso, a relação sexual é um importante veículo de transmissão, pois lá temos contato íntimo, contato pele a pele e contato com secreções. Tem uma vacina sim, que ela já foi aprovada em 2019 nos Estados Unidos, só que ela não está amplamente disponível. No Brasil ainda não temos a vacina e ela não está universalmente indicada. Portanto, a melhor forma de prevenir a doença é
evitando contato íntimo, contato próximo com as pessoas, manter uma distância de pelo menos 1 metro, usar máscara, lavar bem as mãos com água, sabão ou álcool e gel. E se você tiver alguma lesão, é importante procurar o médico, fazer o diagnóstico e manter o isolamento social. Muito obrigada, Larissa. Como é que é feito o diagnóstico? Que médico que a gente tem que procurar? Para o diagnóstico de monkeypox, não se faz necessário um médico especialista, né? Espera-se que todo o sistema de saúde esteja preparado para o diagnóstico de monkeypox. Então, diante de um caso suspeito, o que é que o médico solicita? Ele solicita estudo do material das lesões. Então, um pouquinho dessa ferida vai para o laboratório para que seja feita a pesquisa do vírus causador da monkeypox. Uma vez que acontece essa suspeita, o diagnóstico ele só vem quando sai esse resultado. E uma vez que a pessoa está diagnosticada com monkeypox, o que é importante? Que essa pessoa fique em isolamento, né, de preferência num lugar reservado, com um banheiro reservado, se isso não for possível. Se a pessoa mora num local que tem um banheiro compartilhado, que tem uma frequência de higiene das superfícies para diminuir o risco de expor outra pessoa à infecção, e que esse isolamento dure até que a pele seja renovada. Então não é só até melhora das lesões, é até que essa pele seja substituída por uma nova pele. Aí essa pessoa sim não tá pode mais sair do transmitindo. isolamento. Não está mais transmitindo. Ótimo, muito obrigada, viu, Laura?